Olá, você está assistindo uma apresentação sobre como o uso da terra altera diferencialmente as interações microbianas e alimentação detritívora, durante a decomposição das folhas nas cabeceiras de rios e fluxos de riachos. Meu nome é Gustavo Viana, sou graduando em Engenharia Ambiental pela UFMG e irei fazer a introdução e contextualização da nossa pesquisa. No nosso trabalho, falaremos sobre como o uso da terra impacta e altera de forma diferencial as interações microbianas heterótrofas, autotróficas de algas e detritívoras, considerando a decomposição das folhas em ecossistemas aquáticos como riachos de cabeceira. No estudo analisado, podemos dividir quatro eixos abordados. 1. O efeito do uso da terra na decomposição das serrapilheiras. Fazendo uma comparação entre riachos e áreas agrícolas e florestais, com foco na decomposição da matéria orgânica e na resposta dos micro-organismos a diferentes concentrações de nutrientes e carbono lábil. Contextualizando carbono lábil, refere-se a formas de carbono orgânico que são de fácil acesso e rápida decomposição por micro-organismos, como a glicose e o acetato, que foram utilizados pelo experimento. 2. Autótrofos e heterótrofos. A interação entre autótrofos, algas e heterótrofos, fungos e bactérias, micro-organismos decompositores, e como essas dinâmicas de interação podem alterar o ciclo de carbono e os processos de decomposição em função de mudanças no uso do solo, como a transformação de um ecossistema florestal para um campo de agricultura. 3. O impacto da poluição de nutrientes. Foi explorada como a poluição derivada da agricultura, especificamente pelo nitrogênio e fósforo, podem afetar a decomposição da serrapilheira e as cadeias alimentares por alterar o balanço entre produção e consumo de carbono. 4. Efeito de priming. O artigo foca também o estudo do fenômeno de priming, onde a adição de carbono lábil pode acelerar ou desacelerar a decomposição de matéria orgânica, com implicações sobre a acumulação ou liberação de carbono nos ecossistemas. Sintetizando os principais pontos abordados e resumindo, o artigo faz uma investigação de como a mudança no uso da terra, especialmente a conversão de florestas para áreas agrícolas, afeta a decomposição da serrapilheira e também a interação entre algas e micro-organismos decompositores em riachos de cabeceira. Entendendo isso, o estudo foca no impacto por nutrientes, nesse caso nitrogênio e fósforo, e da adição de carbono lábil na decomposição da matéria orgânica e na atividade microbiana. Com o entendimento do artigo, é possível destacar e compreender como essas interações funcionam e é fundamental para prever os efeitos das atividades humanas nos serviços ecossistêmicos. Olá, meu nome é Gabriel e eu vou apresentar materiais e métodos, os tópicos 2.1, 2.2 e 2.3. Nesse estudo, o objetivo principal foi entender, como o uso da terra em áreas agrícolas e florestais influencia a decomposição da serrapilheira e a atividade microbiana em riachos de cabeceira. E ele foi realizado, em 8 riachos de cabeceira de primeira ordem, localizados na bacia hidrográfica de Point Remove, que fica na ecorregião do Vale do Arkansas. E desses 8 riachos, 4 estavam em áreas agrícolas, com cerca de 59,2% de uso agrícola, e os outros 4 em áreas florestais, com 87% de cobertura florestal. Foi utilizado, um delineamento fatorial completo. Isso significa, que foram testadas todas as possíveis combinações de tratamento que incluíam a adição de carbono e nutrientes como nitrogênio e fósforo, e uma combinação, desses dois. Esses nutrientes, então, eles foram aplicados utilizando difusores de substratos de nutrientes, os NDS, que foram colocados nos riachos por 20 dias, permitindo o crescimento microbiano na serrapilheira. Bom, aí, durante esses 20 dias de incubação, foram medidas várias variáveis físico-químicas para entender melhor como o ambiente influenciava essas respostas microbianas. E foi monitorado, continuamente a temperatura da água, a disponibilidade de luz, o oxigênio dissolvido, a condutividade, o pH, a turbidez e a velocidade da água, que foram feitas com registradores automáticos. Já essas informações, que foram obtidas, ajudaram a avaliar como as condições ambientais variavam entre os riachos agrícolas e florestais e como isso, estava impactando e poderia vir a impactar a decomposição da serrapilheira e a atividade microbiana.
Para avaliar, as respostas microbianas, foi medida a biomassa de fungos e bactérias presentes na serrapilheira, assim como as taxas de respiração microbiana e a produção, produção primária bruta, que é o GPP. Esses tratamentos, com nutrientes e carbonos resultaram em diferentes respostas nos riachos agrícolas e florestais. Por exemplo, os tratamentos que adicionaram carbono e nutrientes influenciaram a decomposição da serrapilheira de forma significativa, alterando a dinâmica das comunidades microbianas. E nos riachos agrícolas, que tinham maior aporte de nutrientes, a decomposição foi mais rápida, enquanto nos riachos florestais, onde os nutrientes eram mais limitados, a resposta foi diferente, com variações importantes na biomassa microbiana. Olá, meu nome é Isabela e irei apresentar materiais e métodos de 2.4 até 2.6. Os nutrientes provenientes da agricultura, como o nitrogênio e o fósforo, podem alterar as taxas de decomposição microbiana em ecossistemas aquáticos. Esses nutrientes, combinados com carbono lábil, são adicionados para investigar se há um aumento na atividade microbiana, medido por mudanças na respiração e na decomposição das folhas secas. Quando micro-organismos consomem carbono durante a decomposição, eles produzem dióxido de carbono e, consequentemente, reduzem o oxigênio dissolvido na água. Assim, mudanças nas concentrações de oxigênio permitem medir indiretamente a atividade microbiana e a quantidade de carbono liberado ou armazenado no ecossistema. As medições realizadas no procedimento foram: primeiramente foi medida a GPP, que é a produção primária bruta. Essa produção mede a taxa de fixação de carbono orgânico por organismos autótrofos, como as algas. As medições de oxigênio dissolvido na luz captam a produção líquida de oxigênio por autótrofos por meio da fotossíntese. A GPP é calculada somando a respiração ao oxigênio produzido na luz. Em seguida, foi medida a respiração microbiana, que quantifica o consumo de oxigênio e a produção de CO2 por micro-organismos durante a decomposição. A redução nos níveis de oxigênio dissolvido no escuro reflete o consumo de oxigênio pelos micro-organismos na respiração. Por fim, foi medida a decomposição, que avalia a perda de massa das folhas ao longo do tempo, indicando a eficiência no processo de degradação. As trocas de oxigênio foram monitoradas sob condições de luz, para medir a GPP, e no escuro, para medir a respiração. A diferença entre o consumo de oxigênio na luz e no escuro indicou a atividade metabólica total. Assim, nos riachos agrícolas se espera uma decomposição mais rápida devido à grande quantidade de nutrientes, com menor efeito do carbono lábil. Já nos riachos florestais, se espera que o carbono lábil aumente a decomposição. Os detritívoros se alimentam de material orgânico morto, como folhas, no ecossistema aquático. Eles desempenham um papel essencial ao transformar matéria orgânica em nutrientes disponíveis para outros níveis tróficos. Nesse experimento foram utilizadas larvas de tipula para estudar a alimentação delas em diferentes condições de nutrientes e uso do solo. As larvas se alimentaram de serrapilheiras incubadas nos riachos e, após os devidos testes, foram medidas taxas de consumo e taxas de egestão, que podem ser comparadas para verificar a eficiência da alimentação em riachos agrícolas e também nos florestais, permitindo a compreensão de como os nutrientes afetam a dieta e o crescimento dos detritívoros. A taxa de consumo foi calculada comparando o peso seco inicial e final das folhas. Já as fezes foram coletadas, secas e pesadas para determinar a taxa de egestão. Nos riachos agrícolas, espera-se que, devido à maior quantidade de nutrientes, o consumo seja maior, já nos riachos florestais, menor. Os dados foram tratados e analisados para obter um resultado preciso com os seguintes procedimentos. 1. A nova ninhada avaliou os efeitos dos tratamentos NDS dentro dos solos florestais e agrícolas, comparando as variáveis de decomposição e alimentação. 2. Teste T foi aplicado para comparar as características físicas e químicas dos riachos, como temperatura e condutividade. 3. Correlação de Pearson
verificou a relação entre variáveis biológicas, como biomassa microbiana e taxa de decomposição. 4. Transformações logarítmicas. Alguns parâmetros foram transformados para garantir a normalidade das análises. 5. Teste HSD. Comparou pares de grupos para identificar diferenças significativas nos tratamentos. Por fim, algumas amostras foram perdidas durante a implantação dos experimentos em campo. Assim, para manter um design equilibrado, réplicas foram excluídas aleatoriamente das análises. Olá pessoal, meu nome é Luiz, sou estudante de Engenharia Ambiental e vou falar sobre os resultados obtidos no experimento. O principal objetivo foi avaliar as características dos riachos, analisando as respostas microbianas, a perda de massa da serrapilheira, a alimentação dos detritívoros e as correlações entre as diferentes respostas obtidas com o experimento. Iniciando pelas diferenças entre os riachos agrícolas e florestais, as concentrações de nitrato encontradas nos riachos agrícolas foram, em média, 8,5 vezes maiores do que nos riachos florestais. Já as concentrações de amônio apresentaram um aumento de 9 vezes em relação aos riachos florestais. No caso do fosfato, a concentração foi 18 vezes maior nos riachos agrícolas. Mas ao excluir um ponto fora da curva, por se tratar de um riacho agrícola atípico, essa diferença diminui para 2,5 vezes. Esses dados demonstram como a utilização da terra para a agricultura contribui para o aumento da carga de nutrientes nos riachos, o que também impacta diretamente na condutividade elétrica, sendo essa o dobro nos riachos agrícolas em comparação aos florestais. Em relação à biomassa de algas associadas às serrapilheiras, observamos que, embora maior nos riachos florestais, ela foi reduzida quando houve adição de carbono no tratamento NDS. Além disso, esse tratamento também impactou negativamente a biomassa de fungos e bactérias, particularmente nos riachos florestais. Curiosamente, não houve uma perda significativa de biomassa das serrapilheiras relacionada ao uso da terra para a agricultura. No entanto, o tratamento NDS teve um efeito importante, mostrando que a adição de carbono reduziu a perda de massa, afetando a decomposição das folhas. Outro ponto relevante foi a alimentação de larvas de típula, que ocorreu em taxas significativamente maiores em riachos agrícolas do que em riachos florestais. Nesse caso, o tratamento NDS não teve impacto, ou seja, não causou diferença no consumo. Por fim, foram realizadas correlações entre as variáveis analisadas. Observou-se que as taxas de consumo das larvas estavam positivamente relacionadas à taxa de excreção, mas não representaram a biomassa microbiana total. Além disso, não houve correlação entre a perda de massa da serrapilheira e a biomassa heterotrófica, ou a respiração microbiana, embora tenha havido uma leve tendência positiva entre biomassa heterotrófica e respiração. Meu nome é Márcio Vitor e eu vou falar sobre a discussão do estudo e pesquisa. O estudo investigou os efeitos da poluição por nutrientes de uso da terra em riachos agrícolas e florestados. Apesar de os locais serem semelhantes, os riachos agrícolas apresentaram maior variação em variáveis de resposta, como níveis de luz. Utilizando o substrato difusor de nutrientes, ou NDS, o estudo analisou a resposta de micróbios aquáticos e detritívoros à disponibilidade de carbono lábio. A presença de algas foi maior nos riachos agrícolas, influenciadas pela iluminação reduzida por conta da cobertura mínima ribeirinha no inverno. E o carbono inibiu seu crescimento, especialmente em riachos florestados. Embora os nutrientes não afetassem significativamente as algas, foi analisado o armazenamento de fósforo por elas. Os resultados mostraram que a atividade microbiana não seguiu as expectativas, enquanto detritívoros tiveram maior alimentação e egestão nos riachos agrícolas. Nos riachos florestados, a adição de carbono aumentou a biomassa fúngica, enquanto nos agrícolas não houve esse estímulo, mas a perda de massa foi reduzida. A falta de resposta bacteriana nos riachos agrícolas sugere que o uso de terra pode suprimir o crescimento bacteriano. O consumo de detritívoros aumentou nos riachos agrícolas, indicando mudança na composição microbiana. Adições de nutrientes NDS resultaram em maior assimilação de serrapilheira, com mais carbono sendo incorporado à biomassa de tipula, em vez de ser ejetado como matéria orgânica.
Embora outros estudos indiquem que os níveis de decomposição aumentam com mais nutrientes, este estudo revelou apenas uma fraca alimentação de nutrientes. Em resumo, o uso da terra agrícola parece atenuar a alimentação de carbono e nutrientes na atividade microbiana e estimular a alimentação detritívora, destacando a complexidade das interações entre organismos em resposta à poluição por nutrientes.